もうちょっとだいぶよろしいですか。お題目参照で始めていただいてよろしいでしょうか。もういいですか？はい。Okay, じゃあ、let's begin. Okay, bon dia everyone. I would like to chant Nam-myoho Renge Kyo 3 times together with you at the beginning of my lecture. Please put your hand together in Gassho. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Okay, so shall we start? Shall we begin? Okay. Okay, good morning, everyone. This time, I would like to share with you about chapter 3 of the Lotus Sutra, a parable. Yeah, last time we shared that Shariputra, who was the smartest disciple of Buddha, understood what Buddha preached in chapter 2. Do you remember what Shariputra understood? Yes, Shariputra understood that he would be able to become a Buddha. But other disciples and people still couldn't understand it. Did you understand it? Even if you didn't, you're still among them, so don't worry. Buddha will guide you to the world of his enlightenment in this sutra. Ok? Então, bom dia para todo mundo. Hoje ele vai compartilhar conosco, né, a respeito do capítulo 3 do Sutra do Lótus, chamado de A Parábola. Né? Da última vez, a gente viu que o Shariputra, que era o discípulo mais inteligente do Buda Shakyamuni, ele entendeu, né, o que o Buda tinha ensinado no capítulo 2. Né? Vocês se lembram do que ele entendeu? Né? A Shariputra, ele entendeu que ele seria capaz de se tornar um Buda. Só que os outros discípulos, as outras pessoas, ainda não tinham conseguido entender. Você conseguiu entender isso? Então, mesmo se você ainda não entendeu, né, você está entre esses outros discípulos, então não se preocupe. Né? Buda ele vai nos guiar, né, ao mundo da sua iluminação através do Sutra do Lótus. Hai. At the beginning of chapter 3, Shariputra expresses his joy and tells Buddha what he understood. Buddha praises him and even assures the future attainment of Buddhahood for Shariputra. Then something very special happens here. What is the something special? It is that Shariputra asks Buddha to make more people understand that they are also able to become Buddhas. Shariputra is a Shravaka, which means a voice hearer. He's an ordained monk with shaved head and an orange color Buddhist monk's robe. When Mahayana Buddhism was established by ordinary Buddhist people whose leaders were called bodhisattvas, they blamed Shravakas and Pratika Buddhas, who were monks, because the monks only pursue their own attainment of enlightenment and never be for others. Pratika Buddhas are Dharma practitioners who independently achieve enlightenment without Buddha's guidance. So in many of early Mahayana sutras say that monks can never attain Buddha's enlightenment because they are selfish, only thinking of their own enlightenment. And Buddha appeared in this world to save all people, not only for monks. However, Lotus Sutra is different from other Mahayana sutras. In this sutra, Buddha assures future attainment of Buddhahood for Shravaka, who is a Shravaka and a monk. Yes, Buddha is saying that not only bodhisattvas, but Shravakas can also become Buddhas.
Então, no início do capítulo 3, né, o Shariputra, ele expressa a sua alegria e ele diz ao Buda o que ele tinha entendido. Então, o Buda elogia ele e até assegura que ele vai conseguir atingir a iluminação no futuro, né? Ele, Shariputra. Então, alguma coisa muito especial aconteceu aqui, né? O que que é? É que Shariputra, ele pede ao Buda para fazer com que mais pessoas entendam o que ele também pôde entender, né? Que é que todos podem se tornar Budas. Só que Shariputra, ele é um Shiravaka, né? Que Shiravaka quer dizer ouvinte da voz. Então, ele é um monge ordenado, com a cabeça raspada, e que usa o manto laranjado dos monges budistas, né? Quando o budismo Mahayana ele foi estabelecido por budistas leigos, né? Pessoas comuns, eles se chamavam de bodhisattvas, né? E eles culpavam os Shravakas e os Pratyekabuddhas, que eram monges, alegando que os monges buscavam somente a sua própria iluminação e não pensavam nos outros, né? Então, Pratyekabuddhas são praticantes do Dharma que eles alcançam a iluminação de maneira independente, sem a orientação de Buda, né? Assim, em muitos dos primeiros sutras Mahayana, os primeiros sutras Mahayanas dizem que os monges eles não podem atingir a iluminação do Buda, a mesma iluminação do Buda, porque eles são egoístas, né? Porque eles estão pensando apenas na própria iluminação, né? Mas só que o Buda apareceu nesse mundo para salvar todas as pessoas, não somente os monges, né? Só que no Sutra do Lótus, o que acontece é diferente desses outros sutras Mahayana. Nesse sutra, o Buda ele assegura a realização da iluminação para Shariputra, né? Que é um monge Shiravaka. Então, sim, né? O Buda ele está dizendo que não apenas os bodhisattvas, mas os Shiravakas também podem se tornar Budas. Hai. The point is not only that bodhisattvas and monks are all able to become Buddhas, but also, as I mentioned before, that Shariputra asks Buddha to make more people understand that they are also able to become Buddhas. Yes, Shariputra is not satisfied to attain Buddhahood for only himself, even though he is a Shravaka. Now, he cares of others. He has become aware of that himself is not really a Shravaka, but the Bodhisattva. His appearance as a monk was just an expedient to lead others. This is the content of parable that Buddha is going to tell us in this chapter to make more people understand the truth. Now, let's hear the parable Buddha tells us. Okay. Então, a questão, né, não é apenas que bodhisattvas e monges são todos capazes de se tornarem Budas, mas também, né, como eu mencionei antes, que Shariputra ele pede ao Buda que faça mais pessoas entenderem que elas também são capazes de se tornar Budas. Né? Então, Shariputra ele não está satisfeito em atingir o estado de Buda somente para ele, né, embora ele seja um Shiravaka. Agora ele está preocupado com os outros. Né? Então, ele se conscientizou de que ele mesmo não é, na verdade, um Shiravaka, mas ele também é um Bodhisattva. Então, a sua manifestação, a sua aparição como um monge, foi somente um meio habilidoso, um meio expediente para liderar as outras pessoas. Né? Esse é o conteúdo de uma parábola que o Buda vai nos contar, né, neste capítulo, para fazer com que mais gente possa entender a verdade. Então, agora a gente vai saber o que essa parábola do Buda nos conta. Vai. I'll tell you a parable of 3 kinds of cart and a burning house. Suppose there was a rich man in a certain country. He was rich and his possessions were innumerable. His house was vast and the house had only one gate. There were many people lived in it. The house was old and decayed. Okay. Então, ele vai contar a parábola dos 3 tipos de carroça e da casa em chamas. Então, suponha que houvesse, né, um homem rico em um determinado país. Ele era rico e ele tinha muitas posses. Né? A casa dele era vasta e tinha somente um portão. E tinham muitas pessoas morando nessa casa.
Só que a casa ela era velha e decadente. Suddenly, fires broke out all over the house and it began to burn. Many of the rich man's children were in the house. When the rich man saw this great fire coming from all directions, he was greatly frightened. He thought in his mind, though I am able to get out of the house from the gate of this burning house, I cannot get off my children out of the house. When the rich man saw his children, they were so happily attached to playing in the burning house, and they did not feel fear. The fire is getting closer to them. Suffering and pain are getting closer to them too, but their hearts do not care, and they have no desire to leave. Okay? Então, de repente, né, incêndios se espalharam por toda a casa, né, e ela começou a queimar. Então, muitos dos filhos do homem rico estavam na casa naquele momento. E quando ele viu esse grande incêndio em todas as direções, ele ficou muito assustado. Então, ele pensou, né, embora eu consiga sair dessa casa em chamas, eu não posso tirar todos os meus filhos da casa. Aí, quando esse homem rico viu seus filhos, os filhos dele estavam felizes, né, brincando na casa em chamas, e eles estavam tão felizes que eles não sentiram medo. Né? O fogo foi se aproximando deles, o sofrimento e a dor foram se aproximando deles, mas os corações deles não se importaram, né, com isso, e eles não desejaram partir. Hai. Sensei, I can hear you.今井総理、すみません、ちょっと音声が途切れてます。聞こえますか？今大丈夫です。はい。Okay, I'm sorry. That was my mistake. Okay. Then the rich man thought, well, with this in his mind, I have strength in my body and my hand to carry a big desk and put all my children on it to get them out of this burning house. And again, this thought came to his mind. This house has only one gate, and it is also very small. My children are too young to know what to be afraid of, so they are obsessed with playing and having fun. If they don't get out of the house, they will be burned by the fire. I should tell them to get out of the house right away. The rich man shouted to his children, "This house is already burning. Get out of the house as quickly as possible, so you don't get burned by the fire." Okay. Então, o homem rico, né, pensou, né, tendo toda essa situação em mente, né, ele pensou assim: tenho força no corpo, mas eu não consigo força no corpo e nas mãos para carregar uma mesa e colocar todo mundo, né, todos os filhos dele, para tirar eles da casa em chamas. E isso aqui novamente veio um outro pensamento na sua cabeça, né? A casa tem somente um portão, né? E ele é muito pequeno. Meus filhos, né, são muito pequenos para saber do que ter medo. Então eles são obcecados por brincar e por se divertir. Se eles não saírem da casa, eles vão ser queimados pelo fogo. Então eu deveria dizer para eles sair da casa imediatamente. O homem rico, então, ele gritou, né, para os seus filhos, né? Falou assim: essa casa está pegando fogo. Saia da casa o mais rápido possível para não se queimar com o fogo. Aí. However, the children were so happily attached to their play and they did not believe what his father was saying to them, were not surprised by the fire, and had no desire to leave at last. They did not know what fire was, what the house was, or what they had to lose. They just ran around in the house,
playing and looking at their father. At that moment, the rich man thought to himself, "This house has already been burnt in a great fire. If I and my children do not leave this place, we will surely be burnt to death. I should now, of course, make some expedient means to achieve my goal and spare my children from this disaster." Okay? Só que as crianças, né, elas estavam tão alegres e apegadas às brincadeiras delas que elas não acreditavam no que o pai delas dizia, né? Então elas não se surpreenderam com o fogo e elas também não tiveram nem vontade de ir embora. Elas não sabiam o que era o fogo, elas não sabiam o que era a casa e elas também não sabiam o que é que elas tinham para perder, né? Elas somente corriam pela casa, brincando e olhando para o pai, né? Naquele momento, aí o homem pensou, né? Essa casa já foi queimada em um grande incêndio. Se eu e meus filhos não sairmos deste lugar, certamente nós vamos ser queimados até a morte. Agora, é claro, né, devo fazer algum meio conveniente, um meio habilidoso para alcançar meu objetivo, né, e poupar os meus filhos desse desastre. Aí. The rich man knew that each of his children loved new things and that they would surely appreciate various unusual toys. He told them, "There is something very rare and hard to find that you like to play with. If you do not take it, you will surely regret later. There are a sheep cart, a deer cart, and an ox cart now outside the gate. Come out and play with them. Come out of this burning house quickly. I am sure that everyone will get what you want." When the children heard their father speak of rare toys they wished to get, they rushed together toward the gate of the house to get out of the burning house. Okay. Então, o homem rico, ele sabia que cada um dos seus filhos, né, eles gostavam de coisas novas e que certamente eles iriam gostar, né, de receber vários brinquedos incomuns. Então, ele disse assim, tem alguma coisa muito rara e muito difícil de encontrar aqui fora, né, com a qual vocês gostariam de brincar. Se vocês não virem pegar, com certeza vocês vão se arrepender depois, né? Tem uma carroça de ovelhas, uma carroça de veados e uma carroça de bois, agora aqui do lado de fora, esperando por vocês, né? Então saiam de dentro da casa e brinquem com eles, né? Saiam dessa casa em chamas rapidamente. Se vocês fizerem isso, né, tenho certeza que todos vão conseguir o que querem. Então, quando as crianças ouviram o pai falando a respeito desses brinquedos tão especiais que elas desejavam ganhar, então elas correram juntas em direção ao portão da casa, né, e saíram então dessa casa em chamas. Aí. At that time, the rich man was so excited that all the children could leave the house safely. The children were all sitting in a square in the middle of a road. And the rich man saw all of his children's hearts calm down and their spirits soar with joy. At that time, each child said to his father, "Father, give us now the sheep cart, the deer cart, and the ox cart, the toys that you promised us." However, the rich man didn't give them the sheep cart, the deer cart, or the ox cart. Instead, the rich man gave each child equally a large white ox cart. The cart was high and wide, adorned with various jewels. A canopy was decorated with rare gems. It was covered with a jeweled rope around which hung clusters of flowers. A white ox was leading it. Its skin was beautiful in shape with great muscular strength. When the ox walked, he was fast like the wind. The rich man thought, "These little ones are all my children. There is no discrimination in loving them.
Each of the children got a ride in a large white ox cart, something they had never experienced before. Although this was not what they had hoped for in the beginning, all the children were supremely happy and greatly enjoyed riding in the great white ox cart. Okay? Então, naquele momento, né, o homem rico ele ficou muito animado, né, de que todas as crianças saíram da casa em segurança. As crianças, então, se sentaram todas em uma praça, né, no meio da estrada, e o homem rico viu o coração de todos os filhos se acalmarem e os espíritos deles voarem de alegria. Então, cada criança, naquele momento, disse o seguinte para o pai, né, pai, nos dá agora a carroça de ovelhas, a carroça de veados e a carroça de bois, né, os brinquedos que você nos prometeu. Só que o homem rico, ele não deu essa carroça de ovelhas, de veados e de boi branco, e do boi, aliás. Em vez disso, né, ele deu para cada uma dessas crianças, igualmente, uma grande carroça de boi branco. Né? A carroça era alta, né, e larga, era grande e larga, e ela era adornada com vários tipos de joias. Né? Então, o dossel era decorado com várias joias raras, preciosas. Né? Estava coberta com uma corda cravejada de joias também, e em torno dessas joias pendiam buquês de flores. Né? Então, um boi branco que conduzia esse carro, né, essa carroça. Então, a pele do boi era bonita, ele estava em forma e ele tinha grande força muscular. Né? Quando o boi andava, ele era rápido como o vento. Então, o homem rico pensou, né, esses pequeninos são todos meus filhos. Não há discriminação nenhuma ao amá-los. Cada uma das crianças pegou uma carona, né, subiu nesse grande carro do boi branco, e era algo que eles nunca tinham experimentado antes. Embora isso não fosse o que eles esperavam no início, todas as crianças estavam extremamente felizes e gostaram muito de andar na grande carroça de boi brancos. Now, after we heard the parable, let's think about it. In the parable of the three kinds of cart and the burning house, who do you think is the rich man? Yes, he's Buddha. Then who are the children? Yes, they are us. The house is our world. Why do you think that the house is burning? I think you know why our world is being burned. Our world is being burnt by the fire of greed, the fire of hatred, and the fire of ignorance, which are called the three poisons in Buddhism. We children in the house don't know what the fire of greed, hatred, and ignorance, and keep playing in the burning house and suffering. You may think that it's ridiculous what they don't, that we don't know the fire of three poisons. But unfortunately, we, mankind, are proving that we really don't know them. We are still killing each other at war somewhere in this world. We know we need some good guidance to get out of this burning world. Then Buddha gave us his Dharma to save us from the burning world. However, as we know, everyone in this world is different from each other. Each person's capacity is different. Therefore, Buddha had to use an expedient to save us all, who are all different. So he said he had three kinds of cart, which were the sheep cart, the deer cart, and the ox cart. Okay. Então você pode achar ridículo, né, que nós não conheçamos o fogo dos três venenos. Não, desculpa. Então, agora, né, depois que a gente ouviu a parábola, a gente precisa pensar sobre ela. Na parábola dos três tipos de carroça da casa em chamas, né, quem você acha que é o homem rico? Né? O homem rico, ele é o Buda. Então, quem são as crianças? Né, as crianças somos nós. A casa é o nosso mundo.
Então, por que você acha que a casa está pegando fogo? Acho que você sabe porque nosso mundo está sendo queimado. Nosso mundo está sendo queimado pela ganância, pelo fogo da ganância, pelo fogo do ódio e pelo fogo da ignorância, que são chamados de 3 venenos no budismo. Então, nós, crianças que estamos nessa casa, não sabemos o que é o fogo da ganância, do ódio e da ignorância, e continuamos brincando na casa, em chamas e sofrendo. Então, agora sim, né? Você pode achar ridículo que a gente não conheça o fogo dos 3 venenos. Mas, infelizmente, nós, né, a humanidade, estamos provando que a gente realmente não conhece. Né? Ainda estamos nos matando em guerra em algum lugar desse mundo. Né? Sabemos que precisamos de uma boa orientação para sair dessa casa em chamas. Então, o Buda, ele deu o Dharma para nos salvar, né, dessa casa em chamas, desse mundo em chamas. Só que nós sabemos, né, que todo mundo, né, que todas as pessoas neste mundo são diferentes uns dos outros. A capacidade de cada pessoa é diferente. Portanto, o Buda, ele precisou usar meios habilidosos para salvar todos nós que somos tão diferentes. Então, ele disse que tinha 3 tipos de carroça, que eram a carroça de ovelhas, a carroça do veado e a carroça de bois. Hai. The sheep cart symbolizes a teaching for people who want to be monks. On the other words, Shravakas, to get out of the burning house. The deer cart is a teaching for people who want to get enlightened by themselves to get out of the burning house without Buddha's guidance, who are called Pratyeka Buddhas. The ox cart is a teaching for people who want to get out of the burning house with others, and they are called bodhisattvas. Then, after these 3 types of people get out of the burning house, Buddha gave all of them the large white ox cart equally. By the way, where are we? Are we Shravakas? No, we are not. Are we Pratyeka Buddhas? Definitely not. Yes, we are included in Bodhisattvas because we are all Mahayana Buddhists. You may think, I'm not the Bodhisattva, that's too much to me. Don't worry. According to Buddha, as long as you are pursuing the Buddha's enlightenment and trying to share the Dharma with others, you are already considered as a Bodhisattva. And the large white ox cart will take every one of us. It doesn't matter if they are Shravakas, Pratyeka Buddhas, or Bodhisattvas, to the world, to the Buddha's enlightenment. Okay? Então, a carroça de ovelhas, ela simboliza um ensinamento para as pessoas que querem ser monges, ou seja, elas querem ser Shravakas, né, para ajudá-las a sair dessa casa em chamas. A carroça puxada por veados é um ensinamento para as pessoas que querem se iluminar por si mesmas para sair dessa casa em chamas, só que sem orientação de um Buda. Né? Então, elas são chamadas de Pratyeka Buddhas. A carroça de boi é um ensinamento para as pessoas que querem sair da casa em chamas, mas só que querem sair junto com outras pessoas. Então, elas são chamadas de Bodhisattvas. Então, depois que esses 3 tipos de pessoas saíram da casa, Buda deu a todos eles o grande carro de boi branco, igualmente. Então, quem nós somos, né? Qual dos 3 nós somos? Será que nós somos Shravakas? Né? Não, a gente não é Shravaka. Ou somos Pratyeka Buddhas? Não, definitivamente não. Estamos incluídos nessa categoria dos Bodhisattvas, né? Porque somos todos budistas Mahayana. Você pode pensar assim, né? Eu não sou um Bodhisattva, né? Isso é demais para mim. Mas não se preocupe, né? De acordo com o Buda, enquanto você busca pela iluminação e tenta partilhar o Dharma com as outras pessoas, então você já é considerado um Bodhisattva. E o grande carro de boi branco levará todos nós, né? Não importa se são Shravakas, Pratyeka Buddhas ou Bodhisattvas, né? Todo mundo vai chegar ao mundo da iluminação do Buda. Hai. Also, Buddha wants us to be aware in this parable is that the 3 kinds of cart is an expedient way to lead people to his true Dharma, which means that
everyone can become Buddhas like Shakyamuni Buddha. But even after we understand and know about it, we should never stay in the enlightenment for only ourselves, but we would rather stay with others to share the suffering we humans all have and try to make them aware that we all are able to ride the great white ox cart, which symbolizes the ultimate one Buddha vehicle. Let's ride the one Buddha vehicle and share it with others to save not only ourselves but others together to share the true happiness with them. Okay. Além disso, né, o Buda ele quer que estejamos cientes nessa parábola, né, que os três tipos de carroça são somente uma maneira conveniente, né, de levar as pessoas até o Dharma verdadeiro. O que significa que todos podem se tornar Budas, assim como o Buda Shakyamuni. Mas mesmo depois de a gente entender e saber sobre isso, nunca devemos, né, desejar a iluminação somente para nós mesmos. Né? A gente deve ficar junto com os outros, compartilhar o sofrimento de todos os humanos, né? E tentar conscientizar todo mundo de que eles são capazes de também andar, né, nessa grande carroça de bois brancos que simboliza o veículo único do Buda. Então, vamos... This is a summary of chapter 3 of the Lotus Sutra. At the beginning of next chapter 4, 4 more Buddha disciples understand the one Buddha vehicle and tell us another parable to make more people understand it. Let's please look forward to it. Thank you for sharing today. Okay. Então teve uma outra parte que ele falou ali que eu acabei não traduzindo, que diz o seguinte, né? Então vamos juntos, né, montar esse veículo único do Buda e compartilhar com as outras pessoas, né, não apenas para nós mesmos, mas também para os outros, né, e compartilhar essa verdadeira felicidade com todo mundo. Então esse é o resumo, né, do capítulo 3 do Sutra do Lótus. No início do próximo capítulo, né, que é o capítulo 4, mais 4 discípulos do Buda, eles vão entender o veículo único e eles vão nos contar uma outra parábola para fazer com que mais pessoas possam entender a respeito disso. Tá bom? Então, ele está ansioso por nosso próximo encontro e ele agradece. Thank you, Sensei. Thank you. Any questions or... Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode escrever no chat, tá bom? Que aí eu faço a tradução. I have a question, Sensei. Yes. Yes. There is the Bodhisattva vehicle, right? Bosatsu Jo. How can I say? Because there are 3 carts. The carts of, and one of them is the cart of the ox, not ox. Is the I forgot the word in English. But because there is this small chart and then the big chart. So there are 2 kinds of bodhisattvas. So what's the difference? Okay, yeah. I had that question before, yes. You know what? The bodhisattvas who haven't been aware that Shravakas and Pratika Buddhas also are able to attain Buddhahood, wants to ride the ox cart. After that, they all came out. 3 kinds of people all came out from the burning house. They will all realize, oh, there's only one great big white cart. Actually, we are all bodhisattvas. And that bodhisattva, and then bodhisattva before they get out of the burning house are different. You understand? So, yes. So I told you, Shurabaka, Shariputra,
thought he was Shravaka. But after he got out of the burning house, he realized, oh, I was actually a bodhisattva. Right? So Right. everybody Right. So there are different bodhisattva. levels of Bodhisattva. Right. Yes. Então, a minha Right. pergunta foi assim, né? Então, porque existem dois tipos de Bodhisattva, né? Parece aquele Bodhisattva que tinha a carroça de boi, né? E depois o Bodhisattva da carroça de boi branco, né? Mas os dois eram Bodhisattvas, né? Então, qual a diferença de um para o outro, né? Então, ele respondeu... As coisas para mim. Só um minutinho, só deixa eu mutar todo mundo aqui. Esperar chegar para perguntar para ela. Só um pouquinho. Tá. Então, aí ele falou que, na verdade, são dois níveis de bodhisattvas, né? Um é um bodhisattva que não percebia, né, que os Theravādas e Pratyekabuddhas podiam atingir a iluminação, mas aí, quando eles saem, né, da casa em chamas, eles olham e veem, todos podem atingir a iluminação, né? Então, todo mundo tem esse mesmo carro do boi branco, né? Então, é um nível diferente de bodhisattva, né? São dois níveis diferentes de bodhisattva. So, Imai Sensei, so that's big chart of this white ox is like a fourth vehicle. So have the three vehicles and then the one more, so four vehicles or not? Three vehicles were all experienced, and then actually Buddha gives us all of us one great white cart. Cart is only one, actually. You know the bodhisattvas and the different bodhisattvas. If you have a chance to read other Mahayana sutras, like a Vimarakirti Sutra or Garland Sutra, you'll know the difference. There are two different types of bodhisattvas, which is before the Lotus Sutra and after the Lotus Sutra. Yes. Eu perguntei assim, only cart Buddha gives us is only, there's no sheep cart, no deer cart, no ox cart, but one great white ox cart. Yes, that's only one. Yes. Então, eu perguntei assim, se seriam, ao invés de três veículos, né, se não seriam quatro, né, ou seja, os três que ele falou e mais o quarto veículo do boi branco. Ele disse que esses três, na verdade, são só meios habilidosos que o Buda usou para ensinar, né? Na verdade, existe somente um, né? Somente um veículo, não existem os outros três, só um veículo, né? Então, aí ele falou assim, se a gente tiver a oportunidade de ler outros sutras Mahayana, como o Sutra de Vimalakirti ou o Sutra da Guirlanda de Flores, né, a gente vai conseguir perceber claramente a diferença, né, dos bodhisattvas daqueles ensinamentos para os bodhisattvas do Sutra do Lótus. Hi, thank you, Sensei. You're welcome. There is another question here. He's asking if the Lotus Sutra is a kind of teaching, how can I say, to make the monastics and lay people to get together again, because once they were very distant, and then the Lotus Sutra is trying to make them together again. So in that way, the Lotus Sutra could spread peace more, how can I say, to more people. Is it that? Yes, the first lecture of this series, I think I lectured that the Lotus Sutra is the sutra of unification of all Buddhists, right? Theravada, Mahayana,
or in many beliefs were in Buddhism in those days, and tried to unite all Buddhists together. And then some scholars say the Lotus Sutra is a revival of Buddhism. After Shakyamuni Buddha passed away, and there are many groups and sectarians, but Lotus Sutra was trying to unify all the Buddhists in one Buddha, who is a Shakyamuni Buddha, eternal Shakyamuni Buddha, and one Buddha land in this world. Yeah. Is that the answer to you? Yes. Então, a pergunta foi o seguinte, né? Se o Sutra do Lótus seria um tipo de a reconciliação entre monásticos e leigos, né? Ampliando o Sutra e propondo a promoção da paz universal, né? Eu falei assim, se os monges e os leigos tinham se afastado, né? Então o Sutra do Lótus estava tentando colocar eles juntos novamente, né? Aí ele respondeu que sim, né? Como ele falou nas primeiras aulas, o Sutra do Lótus ele tinha essa função, né, de juntar todas as pessoas novamente e reconciliar todas as escolas novamente, né? Então ele falou que é um ensino que se aplica para todas as escolas, né? Então seja Theravada ou outras escolas do budismo Mahayana, né, unifica todas elas, né? Então ele falou que é um ensinamento que unifica todos os budistas, né, que ele revive o budismo original, né, onde todos estavam juntos, e cria assim uma única terra de Buda, né? Não existem mais budistas diferentes. O Sutra do Lótus, todo mundo é igual. Mais alguma pergunta, pessoal? Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, escreva aqui no chat, que eu faço a tradução para vocês. Sensei, eu acho que já I think that there are no questions anymore. Or just tell us the feeling you want to share with others. Yes. Ele falou que ele acha que ele está sentindo que a gente quer compartilhar isso com outras pessoas, né? Aqui. Okuda Sensei, você quer falar alguma coisa? Tem que abrir o microfone, né? Tá, só um minutinho. Não tenho nada para falar. E pode encerrar por aqui, né? Bom, 今日はこちらで、何も質問がないようですので、こちらで、お開きにさせていただいて、またお題目参照で締めていただけますでしょうか。Okay. Thank you for sharing, everybody, this morning. I would like to conclude my lecture this time with chanting Nam-myoho Renge-kyo 3 times together. Please put your hands together in gassho. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. ありがとうございました。Thank you. Obrigado. Obrigado. Okay, ciao. Tchau. See you next month. See you next month.